estudante Pazanese, está de volta a Aracaju, pertence lá ao corpo clínico do Hospital Primavera, da equipe de hemodinâmica. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado mais uma vez. E tenho certeza que teremos uma excelente aula com um tema bem interessante, que é angina sem lesão obstrutiva. Um abraço. Obrigado, Fabrício. Agradeço muito o convite. Aprendi muito montando a aula. Espero que eu consiga repassar para vocês um pouco do tema. Vou passar aqui. Então, o objetivo da aula é identificar as definições pertinentes a esse tipo de lesão microvascular, estabelecer critérios diagnósticos e epidemiologia, assim como prognóstico, abordar um pouco do tratamento e discutir alguns casos clínicos no final para ficar mais interativo. O impacto da saúde em relação a custo do sistema de saúde NIH, por exemplo, que é o que consegue ter esse cálculo mais a fundo da doença microvascular, eles classificam como um paciente que entra com dor torácica, angina típica. Em quartis, basicamente 2/5 são pacientes que têm doenças leves, né, na vasculatura, 1/5 são doenças graves, 2/5 são basicamente causas não cardíacas. O que é justificado é que o paciente que ele entra por angina típica, mas não tem lesão grave, ele não recebe o diagnóstico específico, recebe um tratamento subótimo. São pacientes que acabam reinternando no hospital, basicamente 50% deles reinternam, apesar do prognóstico também ser ruim, assim como a DAC obstrutiva. Eles aumentam em 2 vezes o risco de morte ou infarto. Em relação à definição de DAC não obstrutiva, então são pacientes que têm o sintoma, que no caso seria angina, e ou sinais de isquemia, mais lesões não graves coronarianas. O que são lesões não graves? São lesões que angiograficamente a gente classifica como 20 a 50%. Isso é um pouco controverso, né? Alguns autores classificam grave só 50% no tronco, outros deixam grave em outros vasos epicárdicos fora do tronco como 70%. Então, pode ter uma variação de literatura em relação ao que é lesão grave como DAC obstrutiva. Eu separei aqui uma nomenclatura que realmente causa muita dúvida, porque é bem recente, né? Então, antigamente chamava todo mundo de minoca, agora criou-se esse termo minoca, que é referente ao quadro anginoso crônico. Então, minoca, basicamente, pelo esse consenso que a gente está se baseando, ele refere como um quadro agudo, infarto, como a troponina, uma angina aguda. E o INOCA é um paciente com lesão crônica, já uma angina estável, e que você não encontra na pesquisa aquela lesão que justifica através da angiografia ou angio-TC, tá? Antigamente eram classificados várias nomenclaturas, né? Então, se chamava de angina microvascular, os livros ainda citam como síndrome X, disfunção coronária microvascular, espasmo angina de Prinzmetal, mas o caminho que tem se seguido agora habitualmente é tentar resumir essas classificações basicamente no mesmo termo, porque fisiopatologicamente a síndrome X, por exemplo, a angina vasoespástica, tem quase que se assemelha na fisiopatologia e o tratamento é bem parecido, pelo que vocês vão ver. Isso facilita também o entendimento da doença. Então, meio que tudo isso entrou num bolo chamado doença arterial coronariana não obstrutiva. Em relação à fisiopatogenia, a gente classifica como fatores sistêmicos, que é quando o coração demanda por oxigênio, a pressão está aumentada, ou a frequência cardíaca está aumentada. Tem uma participação de fatores coronarianos, como disfunção microvascular, disfunção endotelial, e fatores cardíacos extracoronarianos. Então, entra aí hipertrofia ventricular, disfunção diastólica, problemas valvares.
Então, até se encontrar uma causa, eles acabam chamando tudo isso uma dor anginosa como INOCA, mesmo sendo um fator cardíaco estrutural. Tem algumas dúvidas hoje vigentes em relação aos consensos. Pacientes com dor e INOCA, como é que acerta o diagnóstico, como é que inicia a terapia-alvo, como é que a gente demonstra a disfunção microvascular, porque esses pacientes sintomáticos apresentam um pior prognóstico, então qual é o link entre INOCA e a doença aterosclerótica? Isso não está muito esclarecido. Se existe realmente a necessidade de uma nomenclatura unificada como doença arterial não obstrutiva, englobando todas aquelas síndromes, e quais os exames padrão, passo a passo, para a gente poder diagnosticar. Lembrando que o coração, anatomicamente, tem vasos coronarianos epicárdicos, que esses são aqueles que a gente consegue ver na angiografia. Então, o que a gente estuda, que é CD, VP, DP, subramos, DA e diagonais, CX e marginais, são apenas vasos epicárdicos, um calibre maior. Intramuscular, tem microvasos que a gente chama de microcirculação, tá? A circulação epicárdica é basicamente 10 a 20% da circulação do coração, que é o que a gente consegue tratar mecanicamente com stent, por exemplo. Já a circulação microvascular, ela é a maior parte, 80% de toda irrigação cardíaca, e essa é a grande dificuldade, que é uma circulação que não consegue acessar de forma mecânica e nem por exames complementares saber ao certo se está alterado. Que é basicamente o resumo que a gente citou, né? O exemplo de uma angiografia mostrando apenas cortes com vasos epicárdicos, e aqui uma angiografia que já consegue ser mais refinada, mostrando emaranhado que é essa microcirculação. Em relação à fisiopatologia, então a doença coronariana ela vai para dois caminhos, pode ser um mecanismo de isquemia epicárdica ou por vasoespasmo, ou por alteração estrutural, como placa e ruptura, ou ela pode seguir um caminho da microvasculatura. Esse caminho da microvasculatura vai subdividir também. Pode ter um mecanismo estrutural, como a proliferação com fibrose, plugs intravasculares, uma hipertrofia extrínseca como amiloidose, ou ela pode apresentar uma alteração funcional, como disfunção endotelial, uma hiperreatividade, uma vasodilatação excessiva a certos marcadores bioquímicos. Aí é mais uma divisão, né, explicando o porquê da doença. O suprimento às vezes está baixo, a demanda está alta. Isso é importante porque o tratamento medicamentoso que vocês vão ver, em geral, ele tenta fazer esse controle de diminuir a demanda cardíaca por oxigênio, que é controlando frequência, controlando contratilidade. Então, aí, mais um exemplo de como tem um excesso de classificações para o mesmo evento, mesma fisiopatologia. Então, eles tendem a chamar de disfunção microvascular coronariana, para tentar englobar tudo isso, né? Takotsubo, angina, inoca, minoca, iatrogênico, por exemplo, quando você solta um stent e acaba embolizando para vasos distais. Então, basicamente, todas essas doenças compartilham muitas vezes da mesma fisiopatologia. Alguns trials demonstraram seguir uma linha de pesquisa diferente em relação à região vascular. O Ischemia, por exemplo, ele analisou a parte obstrutiva epicárdica. O Cormica Trial, que é outro trial, que ele vai fazer um passo a passo para diagnóstico da circulação microvascular e que acrescentou muitos conceitos hoje em dia em relação à INOCA. Vocês vão ver mais para frente. É um gráfico que basicamente também fala um pouco daquela divisão, né? A doença coronariana, ela segue dois caminhos, que é a aterosclerótica, que é essa linha azul que vocês estão vendo, através de uma placa estável, vai crescendo, reduz lúmen, ou uma placa vulnerável que rompe, causa trombose, infarto agudo, ou ela pode seguir por uma doença mais vasoespástica, podendo ser transitória,
que é aquela angina de Prinzmetal que a gente fala, ou persistente causando um infarto. Ou pode seguir para o caminho microvascular que a gente não consegue acessar ou ver pela angiografia. Em relação à percepção do paciente sobre a dor que ele tem várias situações, né? Então, a dor ele é por aumento do trabalho cardíaco, vai passar pelo tálamo, que é a porta da dor, e vai enviar para o córtex sensorial. No indivíduo normal, esse trabalho cardíaco aumenta, você não sente a dor pelo córtex sensorial, assim como o terceiro caso, que é a isquemia silenciosa. É o paciente que aumenta o trabalho cardíaco, mas também aparece até isquemia em exames complementares, ecoestresse, cintilo, mas ele não recebe aquele mensagem sensorial de dor. Já na doença microvascular ou aterosclerótica, é comum deixar passar a tálamo e córtex sensorial e o paciente ter essa percepção de dor. Em relação mulheres versus homens, então, homem tende a ter mais vasos acometidos e doenças maiores obstrutivas. Então, quando você parte para segmentar a DAC não obstrutiva, a gente percebe que mulher aqui é o segmento cinza, homem é o segmento preto. Aqui na linha de baixo, ele vai citando quantos vasos estão acometidos. Então, conforme tem mais vasos acometidos, mais é, é o homem que é acometido. Então, na doença não obstrutiva, 2/3 são mulheres. Com um vaso já fica meio a meio. Com 2 vasos, que ele coloca aqui embaixo, já ganha um homem em relação à doença coronariana, mais presente. Não é uma doença benigna, então a DAC não obstrutiva em relação a pacientes assintomáticos, ela apresenta mortalidade aumentada, basicamente 4 vezes, e uma chance de MACE também aumentada em relação a 5 vezes. Então, não é porque não é obstrutivo que ela é benigna, ela tem desfechos negativos em relação a esse trial 2020, publicado na American Heart. Mulher tem pior prognóstico em relação a homem, vocês podem ver aqui na curva de sobrevida em relação ao tempo, que é a linha vermelha. Os pacientes com ICFEP também são relacionados com piores prognósticos quando apresentam doença microvascular, então tem mais internações, mais mortalidade. E aqui falando sobre alguns, eu vou citar mais, assim, vocês vão vendo falando mais de 3 estudos, que é o Isquímia, o Cormick e o outro final, que é em relação a digitais versus doença microvascular. O Isquímia não foi desenhado para ver esses pacientes com DAC não obstrutiva, mas eles acabaram seguindo por um caminho que foram os pacientes excluídos. Então, basicamente, 1.000 pessoas foram incluídos no isquímia normal com lesões graves, e eles viram que 20%, basicamente 200 pacientes, tinham sintomas e tinham angiotensina coronárias normais. Então, eles chamaram de CO isquímia, que é uma vertente, um braço do isquímia, para poder fazer uma análise secundária desse grupo. Eles viram que desses 200 pacientes que tinham a DAC não obstrutiva, eram pacientes que tinham mais angina recorrente. É interessante isso, porque eles apresentaram mais angina do que o grupo que realmente tinha uma DAC com mais lesões coronarianas. Basicamente, era o mesmo grau de isquemia do ecoestresse, a mediana de isquemia do ecoestresse com a DAC obstrutiva, mas nesses pacientes que tiveram a DAC não obstrutiva, essa isquemia normalizou metade dos pacientes, basicamente em um ano. Metade dos pacientes também melhoraram os sintomas em um ano. A taxa de eventos em um ano, que é morte, infarto, hospitalização, nos pacientes com DAC não obstrutiva, ela foi basicamente 1/3 menor, 2%. Os pacientes obstrutivos tiveram uma taxa de mortalidade aí de 6%, desfechos primários. De forma prática, como é o diagnóstico formal para dizer que um paciente tem isquemia microvascular? Então, primeiro, tem que ter sintomas de isquemia.
tem que ter uma ausência de lesão obstrutiva, FFR maior que 0,8. Isso eu vou explicar, porque tem alguns convidados que não são da hemodinâmica, não são habituados, mas o que é esse FFR? A gente explica mais para frente. E o ideal é ter um exame objetivo de obstrução microvascular. Isso vai ficar prejudicado no Brasil porque praticamente poucos centros apresentam esse FI e MA, porque são catéteres de termodiluição que você vai colocar no leito distal do vaso e ele vai ver se existe uma diferença entre a parte capilar, né, pré-capilar, pós-capilar, e vai ver a microcirculação. Isso é pouco usado, eu realmente não vi na prática nenhum caso que foi utilizado. O que a gente vê é mais o FFR. Em relação a outro critério que ele coloca de 1 a 3 prováveis, de 4 desses setores são definitivos, mas vai ser basicamente a mesma coisa. 1, sintoma. 2, ausência de lesão grave. 3, uma evidência objetiva de isquemia, pode ser mudança de elétrico, pode ser um exame de isquemia alterado. E 4, alguma alteração de função microvascular evidenciada pelo cateterismo, né? Pelo catéter de avaliação de termodiluição. Então, vocês podem observar que a existência de isquemia não é uma coisa necessária, obrigatória. Então, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, vai ser um diagnóstico de exclusão, porque se o paciente tiver realmente uma dor típica, não tiver lesão, esse quarto critério a gente não vai poder usar porque não tem disponível, e muitas vezes o paciente não tem evidência de isquemia, vai acabar sendo um diagnóstico de exclusão depois de pesquisar outras causas. O FFR é esse exame que é feito dentro do cateterismo. Então, o paciente inicialmente passa por um cateterismo, ele coloca um guia, que é um medidor de pressão após o vaso. Isso a gente usa geralmente para lesões medianas, né, médias, graves não tem muito espaço, e ele vai ver a pressão pós-lesão e a pressão pré-lesão. Vai fazer uma divisão simples, o computador vai dar aí o valor já no sistema, é um catéter ligado ao computador, ele vai dizer que é normal quando é 0,8 ou 0,39, vai depender do método que é utilizado. Então, só resumindo, esse FFA é um exame para ver obstrução de fluxo, mas só em vasos epicárdicos. Ele não tem nenhuma relação com microcirculação. Então, se ele der positivo, quer dizer que tem alguma lesão obstrutiva importante, mas em vaso epicárdico, não é microcirculação. Então, não vai ajudar muito no nosso diagnóstico de doença microvascular. O que o consenso europeu coloca como passo a passo para você classificar como doença inócua ou doença microvascular é você fazer sintoma do paciente, tem sintoma, depois o angiotensina normal, sem nenhuma alteração, normal ou sem nenhuma alteração grave, e depois você vai prosseguir fazendo aqueles testes invasivos dentro do laboratório de hemodinâmica, que é o cateterismo, fazer a provocação com adenosina, um teste de reatividade com acetilcolina, e se forem dando positivos, você vai classificar o paciente como inoca ou doença microvascular. No Brasil, meio que esses 3 steps ficam prejudicados, você não vai conseguir subdividir esse endótipo da doença, porque, por exemplo, muda um pouco o tratamento quando você fala que é uma disfunção microvascular ou se você tem um vasoespasmo microvascular. Então, um você pode usar beta-bloqueador, o outro não. Então, por isso que eles fazem essa diferenciação, tem mais um preciosismo de você saber qual é o mecanismo. As doenças nem sempre são simples, elas podem vir juntas, né? Então, o paciente, ele não é só obstrutivo e não tem alteração microvascular. Ele pode sim ser obstrutivo, ter lesão grave e a microvasculatura está comprometida.
Então, para você ter certeza, você teria que ter associação de 3 exames, que é o FFR, esse CFI e IMR, né, também, que é de termodiluição, que a gente não tem disponível. São esses 3 exames. Aqui eu coloquei os pontos de cortes, mas que não acho que não vai interessar decorar, até porque não são usados habitualmente. Aqui é mais explicando aonde a gente consegue chegar de diagnóstico, né. Então, paciente que vai para o cateterismo e faz um exame diagnóstico, ele consegue enxergar até esse bloco azul. São artérias epicárdicas, mais de 400 micrômetros. A partir do que ficou verde para trás, o diagnóstico angiográfico não vai pegar. O que pegaria são esses exames mais refinados que a gente não tem disponível. Então, tanto o FFR quanto a angiografia por olho, né, mesmo, só vai pegar vasos epicádicos, aqui a gente vai ter uma área nebulosa. O passo a passo que eu coloquei, sugerido do consenso europeu, sem essa parte, né, então a gente vai parar aqui no step 1 e vai ter que tratar como doença microvascular, sem saber seu endótipo para tratar meio que de uma forma genérica. Eu vou falar mais para frente uma forma da gente tratar sem diferenciar exatamente cada fenótipo. Passo a passo é esse, a angiografia, o diagnóstico hemodinâmico por esses catéteres de termodiluição. O último passo seria fazer vasorreatividade com acetilcolina, que é para você descartar vasoespasmo. São, apesar de ter no consenso, a ESC coloca como máximo de evidência 2A. Então não são exames obrigatórios de fazer que vão mudar mortalidade do paciente ou desfechos duros. Isso seria mais para classificar o paciente, melhorar, tentar tratar um pouco melhor de forma medicamentosa, mas a própria ESC reconhece que nenhum desses exames é obrigatório, até pela falta de disponibilidade. Então, o teste de acetilcolina, o cateter termodiluição, os exames de isquemia também, todos 2B, 2A. Alguns exames não invasivos que a gente pode usar para tentar inferir que o paciente tem uma isquemia, mesmo com CAT normal, seria o eletrocardiograma, o angio-TC, né, o ecocardiografia, o ecoestresse, na verdade, que ele cai no esforço, e o PET-CT, que na verdade é o que tem maior acurácia para você identificar áreas de isquemia e microcirculação. Saindo um pouco do isquemia e falando um pouco de outro trial, que é o COMICA, que foi esse trial que acrescentou muito em relação a diagnóstico, tratamento e segmento em pacientes que têm doença microvascular. Eles pegaram basicamente 400 pacientes, 150 com angina, dividiram em 2 grupos, 1 para 1, grupo controle e grupo intervenção, tá? O objetivo do estudo não foi comparar a superioridade do grupo intervenção, até porque não existe intervenção mecânica para doença microvascular. Mas a pergunta deles é: será que se eu fizer um diagnóstico invasivo e deixar claro que é microvascular, o paciente tem melhores desfechos? E são desfechos soft, como a gente chama, né? Eles não pegaram mortalidade ou infarto. Eles pegaram, se prenderam basicamente angina e qualidade de vida. O estudo foi positivo para isso, né? O endpoint primário que eles botaram, severidade da angina, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, foi positivo. Então, os pacientes que tinham diagnóstico certo, intervencionista, de que tinham doença microvascular, eles evoluíram bem, pelo menos na parte sintomática, tá? Mas a gente não pode falar em desfecho, que tiveram melhores desfechos. O que eles notaram também é que os pacientes que tinham o diagnóstico fechado de doença microvascular, eles receberam kit de tratamento melhor, então estavam mais beta-bloqueados, estavam com mais IECA, estatina. Então, fechando o diagnóstico, você acaba colocando um tratamento mais agressivo. Esse quadro eu vou repetir acho que umas 3 vezes para poder
ajudar a repensar em relação ao tratamento, depois quando for colocar os casos clínicos, é realmente falando o básico do tratamento, né, o resumo de tudo, que são mudança de estilo de vida, depois controlar a hipertensão, diabetes, dislipidemia, por último a medicação. Os 3 juntos, na verdade, né, mas ele vai colocar um passo a passo. O paciente que tem TAC não obstrutiva, ele vai merecer uma estatina e um IECA ou BRA para melhorar a disfunção microvascular. Só que aí tem uma hora que subdivide. Tem o fenótipo vasoespástico e o fenótipo microvascular, que a gente, no Brasil, não costuma diferenciar, porque não tem o exame invasivo. O que é que muda? O paciente puramente com angina microvascular, ele pode usar beta-bloqueador como primeira linha. O paciente que só tem componente vasoespástico, ele vai usar o bloqueador de canal de cálcio como primeira linha. O beta-bloqueador não entra porque ele pode piorar o vasoespasmo. O racional disso é, quando a pessoa usa o beta-bloqueador, eles citam que você aumenta o bloqueio, a excitabilidade dos receptores alfa, isso pode comprimir mais ainda e aumentar o espasmo. Então, o tratamento vai depender do subtipo, né? Se uma alteração microvascular vasomotora, que aí você vai começar com um bloqueador do canal de cálcio para melhorar o tônus da musculatura, ou se é alguma coisa estrutural com que você precise usar o beta-bloqueador, disfunção endotelial. Tem um porém aqui. Quando você tem um paciente, que é uma indagação até tem bastante sentido em relação aos estudos que fizeram. O paciente que faz angioplastia, mas não melhora. Será que essa dor é por uma angioplastia mal sucedida ou porque ele tinha sobreposta uma doença microvascular? Porque eles viram que, por exemplo, no COAS, FAME, o mais recente, o isquímia, o paciente, em um ano, ele recorria à angina, e não eram poucos. Eram basicamente até 40% dos pacientes. Apesar do stent estar normal e bem acoplado, bem expandido. O que justifica é uma alteração microvascular associada, ou que durante a implantação do stent, o autor dá algumas teorias, né? Uma disfunção microvascular associada que o paciente já tinha, pequenas obstruções que você faz na hora de abrir um vaso epicárdico, você pode fechar alguns microvasos e o paciente pode manter essa angina por algum tempo. De qualquer forma, a conduta não vai mudar muito. O que o autor sugere é tratar, não reabordar, né? Mas a princípio, se o stent se for bem sucedido, não tiver nenhuma outra lesão importante, mas é basicamente otimizar controles de fatores de risco, nutrição, reabilitação cardíaca, utilizar medicamentos, beta-bloquear mais, usar bloqueador do canal de cálcio, nitratos de longação como terceira escolha, e até abrir mão de vabradina, ranolazina, se não melhorar com as medicações anteriores. Não necessariamente você precisa começar tudo de vez, mas o que o autor defende é que você pode começar como um passo a passo, primeiro com beta-bloqueador, vai aumentando a dose, depois você faz essa troca com bloqueador de canal de cálcio. Por último, em relação à trial que a gente vai citar, é esse ADIT-CMD, que foi um trial que contradisse o que já se sabia sobre doença microvascular. Então, ele questiona o papel, basicamente, da única coisa que tinha para tratar, que é o bloqueador do canal de cálcio, o diltiazem. Foi um estudo pequeno, 80 pacientes com angina crônica. O endpoint primário foi uma reversão do critério invasivo para a doença microvascular. O endpoint secundário foi desfecho soft, né, moles, que são sintomas e qualidade de vida. E o que eles notaram é que, contradizendo o Córmica, o estudo não teve melhora em relação ao placebo com diltiazem para melhorar desfecho tanto primário como secundário. Ou seja, as provas funcionais para microvasculatura não melhoraram, os sintomas também não melhoraram em relação ao placebo.
O grupo em geral melhorou em torno de 20%, mas placebo foi 23%, o grupo de diltiazem foi 21%. O que é que o autor sugere como teoria para isso, né? Primeiro, o estudo foi pequeno, foi muito menor que o Córmica, então não dá para ter uma confiança. O tempo de segmento foi bem curto, enquanto o Córmica foi mais meses, 6 meses, 1 ano, esse estudo foi basicamente por 8 semanas. Então, menor tempo de segmento. O autor dá 2 teorias, que quando o paciente tem um diagnóstico certo com a causa da doença, será que isso, por si só, já não melhoraria, passaria uma certa tranquilidade e alguns desfechos moles como angina não já poderia ser reduzidos por menor ansiedade do paciente, porque já sabe o que tem? E outra teoria os 2 grupos receberam um background parecido, então os 2 tiveram mudança de estilo de vida, os 2 receberam IECA, estatina, então a única coisa que mudou foi o diltiazem. Então, realmente é esperado não ter aquela grande mudança, já que o background estava bem parecido. Alguns casos clínicos bem curtos, assim, só para amarrar o conteúdo, meio que fechar, e a gente sentir como é que faz o segmento. Caso clínico 1 é um homem, 54 anos, dislipidêmico, hipertenso, chegou com angina 1/2, eco normal, create normal. Teste de esforço positivo para isquemia, foi um infra de 3 milímetros no pico de esforço e sentindo dor típica. Fez um CAT pelo teste positivo, o CAT veio normal, tá? Uma lesão talvez de 20% na DA. Para quem não é habituado em relação ao cateterismo, a gente coloca aqui como coronária direita é esse C lado da foto, aqui como coronária esquerda, a DA esse caminho que vai até o ápice, aqui CX com subramo marginal, tá? Dentro do exame, a gente faz aquela prova que a gente citou, que é o FFR, que deu negativo, ou seja, não tem nenhuma obstrução, tá? Esses exames de termodiluição deram positivos, ou seja, apontou com uma alteração da microcirculação sim do paciente, porque o epicárdico estava normal e o exame de microcirculação estava positivo. Como são casos da realidade dos Estados Unidos, então eles conseguem fazer essa pesquisa mais a fundo da microcirculação. Talvez nossa realidade a gente parasse no FFA. Em resumo, é um paciente com angina, sem doença obstrutiva, evidência de isquemia pelo teste ergométrico, e viu que era uma origem microvascular. Qual foi a conduta? Beta-bloqueador, IECA, estatina, alteração de mudança de hábito de vida. Que é basicamente o que o consenso europeu prega como tratamento. É o que a gente citou mais na frente, né? Que é o slide que falei que ia repetir, que é a mudança de estilo de vida, manejo dos fatores de risco e o tratamento farmacológico, que tem 2 vertentes. Como aqui ficou muito claro que era microvascular, o médico que acompanha preferiu começar beta-bloqueador. Se não ficasse tão claro, se achasse que era vasoespasmo, talvez a primeira escolha seria bloqueador do canal de cálcio, que é o que esse consenso prega. Foi isso que foi feito, iniciaram um beta-bloqueador, mas o paciente se manteve sintomático, então trocaram beta-bloqueador por diltiazem, 120 mg 2 vezes. Em 6 meses, o paciente melhorou angina, melhorou de sintoma e teve uma reversão de isquemia pelo exame que foi o teste ergométrico. Caso 2, uma mulher, 69 anos, angina atípica, angio-TC sem alterações, fez um teste provocativo com acetilcolina, que é um teste que induz um espasmo durante o cateterismo. A gente está aqui com um catéter, eles injetam acetilcolina dentro da coronária e vê o que acontece. Viu que o paciente teve dor, onda T negativa hiperaguda e um infra-DST, ou seja, vasoespasmo positivo. O diagnóstico fechado para esse caso foi uma doença não obstrutiva
com componente vasoespástico, eles colocaram também como alteração de microcirculação, porque os 2 marcadores de microcirculação deu positivo, então, como vocês podem ver, pode ser uma variante. Então, o paciente pode ter vasoespasmo epicárdico, mais alteração de microcirculação, mesmo tendo CAT normal. O tratamento foi isso. Apesar de ter feito essa ciência, assim, mais sofisticada, o tratamento não mudou muito. O paciente tinha angina, não tinha doença aterosclerótica, foi feito teste de provocação que deu positivo, viram que era microcirculação. O manejo foi diltiazem, BRA e estatina, basicamente o mesmo remédio que o paciente anterior ficou e mudança de estilo de vida. Só colocar aqui, ó. Aí passou demais. Em relação a algumas entidades que eu coloquei aqui discriminando, só para... Não vou fazer a leitura de tudo, mas eu vou falar só o ponto importante e marcante de cada um. Algumas entidades que a gente tem que pensar também quando o paciente está sentindo angina e não tem nenhuma lesão grave no cateterismo. A gente pensa em ponte miocárdica, que geral consegue ver na DA. No diagnóstico é aquele Milking Effect, que eles falam o efeito de ordenha na sístole. Tratamento com beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio. O nitrato a gente sempre decorou como uma coisa proibida na ponte, mas os especialistas em relação ao assunto, eles falam que não tem muito nexo. Isso é um pouco de mito da cardiologia de não poder usar nitrato, porque eles até conseguem melhorar a parte microvascular. Então, até ajuda, não é nenhum erro crasso colocar. A cirurgia fica reservada para se for uma ponte miocárdica refratária ao tratamento clínico. A Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, é um paciente que vai entrar como infarto, geralmente se normaliza com 2 a 4 semanas. Os critérios diagnósticos são alterações segmentares do VE, sem lesão, sem placa obstrutiva, alteração no ECG nova, e se ele tem que descartar a febromocitoma ou miocardite. O que é que diferencia a Takotsubo do infarto, né? Infarto aterosclerótico clássico. A ressonância cardíaca não vai mostrar um reaço tardio subendocárdico, como mostraria no infarto. Eu coloquei aqui um exemplo de CAT e Takotsubo, que é bem interessante o achado. O primeiro exame, aqui o que a gente chama é a ventriculografia, que é quando faz, geralmente é a última etapa do CAT, né? A foto do ventrículo. Aqui o paciente na diástole fica normal, na sístole você vê que tá com a hipocinesia basal e apical, e só aperta, média e apical, desculpa, e só aperta a basal. Isso é o diferente do habitual. O habitual, ele tá na diástole, todas as paredes abertas, e na sístole, todas contraídas por igual. Então, Takotsubo, você tem uma perda de contração média e uma perda apical com mantido a basal. Claro que tem suas variantes, né? Essa é a Takotsubo mais comum, mas tem outras formas de perda de segmento. O tratamento é suporte. Se for um paciente que tiver melhorada a fração de ejeção ventricular, não tiver em choque cardiogênico, pode iniciar beta-bloqueador, alfa mais beta-bloqueador. E geralmente os pacientes que entram em choque cardiogênico, o que o autor justifica é porque tem um fechamento da via de saída aqui do ventrículo, o sangue fica meio que represado aqui e a via de saída fica apertada para o conteúdo que tem anterior. A angina de Prinzmetal, que é o espasmo epicárdico, é um tipo de vasoespasmo em artéria grande que o que diferencia do infarto por aterosclerose é porque a dor é uma dor no momento que o paciente estaria em repouso. Então, são pacientes que apresentam dor de 0 a 8 horas da manhã, que é quando estão dormindo. Então, o paciente aterosclerótico, eles começam a ter dor, geralmente quando fazem uma refeição copiosa, quando estão andando,
quando estão fazendo alguma atividade física, e esses pacientes não. O que ajuda a diferenciar é justamente isso. Eles não têm uma tolerância ao esforço prejudicada, não sente dor quando vai fazer exercício físico. É mais quando está em repouso. Pode ter uma elevação transitória no ST, geralmente a parede mais acometida é inferior. O tratamento para essa entidade é o bloqueador do canal de cálcio, segunda escolha nitrato. O AS é controverso porque ele inibe a prostaciclina. Alguns autores advogam que isso aumenta o vasoespasmo. O beta-bloqueador tende a piorar também por aquele mesmo motivo, de exacerbar como é que eu posso dizer, a ação alfa-simpática e aumentar o espasmo coronariano. A PCI, como a gente fala, que é a angioplastia, ela é contraindicada porque é uma região de espasmo, então não tem por que colocar o stent se não for lesão obstrutiva. Aqui umas imagens só a título de curiosidade, que é uma embolia coronariana, né? Quando faz o exame, aqui é a artéria coronária direita, isso aqui era para ter continuidade, então às vezes não fica muito claro na hora do exame, mas foi microembolias que fecharam os vasos distais. Aqui também microembolias. Isso pode ser iatrogênico durante o procedimento ou até pacientes que têm próteses valvares, algum fator de risco para a formação de trombos, trombo intracavitário em átrio ou VE, que tendem a formar esse tipo de sintoma por essa alteração no CAT. Concluindo a aula, então, a doença coronariana não obstrutiva, ela não é benigna, né, como a gente viu no começo do slide, ela aumenta 4 vezes o risco de MACE, de infarto, AVC ou morte cardíaca. Tem muitas divergências na nomenclatura, então muitos autores vão chamar de formas diferentes. A doença, por exemplo, síndrome X, eles vão colocar angina de Prismeto no mesmo pacote como doença arteriosclerótica não obstrutiva, mas, como eu falei, o caminho está tendendo a ser mais resumido e chamar tudo isso como entidade igual. As medicações padrões incluem ECA, BRA, que servem para vários componentes de alteração microvascular, estatina, bloqueador de canal de cálcio, e beta-bloqueador se o componente microvascular for mais importante. Ele perde um pouco de função, como a gente falou, se for um componente mais espástico. E a modificação do estilo de vida está presente em todas as vertentes. E o autor também do Edit Último Trial, né, observa que o fato dos pacientes terem um diagnóstico fechado, não ficar em aberto o que é causa dor torácica dele, se aquela dor é cardíaca, isso por si só já melhora a sintomatologia, até também como remédios para ansiedade. Às vezes o paciente já melhora sozinho só pelo fato de estar mais tranquilo, porque sabe o que é que está causando. Então, mesmo sem a medicação, fator causal. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se eu esclareci tudo. Parabéns, Otávio. Uma excelente aula, bem completa, um tema desafiador. A impressão que a gente tem na prática clínica diária é que é realmente uma patologia frequente, muitas vezes subestimada, né? Muitas vezes a gente taxa o paciente como transtorno de ansiedade psiquiátrico, manda o psiquiatra, e muitas vezes não acredita na dor do paciente. Eu vou abrir para perguntas, mas eu tinha uma pergunta. Assim, do ponto de vista prático, eu tinha muito uma noção de que a gente tinha uma correlação de angina microvascular mais uma angina ao esforço e uma angina mais vasoespástica relacionado mais ao repouso. Eu nunca presenciei uma avaliação invasiva dessas em laboratório de hemodinâmica, não sei se alguém tem alguma experiência que fez hemodinâmica em algum outro serviço, mas é um grande desafio até por conta do beta-bloqueador, mas eu não sei se você encontrou alguma coisa correlacionada à apresentação clínica do paciente, que é o que a gente tem muitas vezes na prática, os exames, com essas avaliações invasivas nessa diferenciação de microvascular e vasoespasmo.
Eles não diferenciavam muito nos trials em que momento era o espasmo, ou a dor típica do paciente. Mas como a entidade tende a apresentar alterações isquêmicas nos testes de esforço, por exemplo, cintilografia, ecoestresse, eu creio que deve realmente piorar no componente de quando você induz o esforço cardíaco. Mas em relação se o vasoespasmo, a entidade microvascular ou a vasoespástica, qual altera mais com o esforço, não consegui ver a relação. Tá ótimo. Abri aí para perguntas, alguma observação, pessoal da hemodinâmica, Eduardo, André. Vou ver quem está mais aqui. E a doutora Joselina, que gosta de fazer as observações dela. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Fabrício. doutora. Eita, peraí que eu não estou vendo agora a imagem. Está me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Eu gostei muito, Otávio, da sua aula. Muito. Porque eu fiquei aqui me sentindo super confortável de uma pessoa falar de uma forma tão arrumadinha, estudada, atualizada, né? De uma coisa que a gente tem prazer em fazer, que é coronária, né? A aula dele foi perfeita, assim. Qualquer pessoa entenderia a fundo, né? Porque ele tem uma forma de falar assim, calma, bastante explicativa, né? Até para os alunos, né? Mais jovens e tudo. Amei sua aula, viu, Otávio? Gostei Muito mesmo. obrigado. Muito obrigado, Joselina. Gostei bastante. E assim, e quando a gente começou a fazer Equestresse, no ano 2000, era um problema, assim, porque o pessoal dizia que meus exames positivos eram os falsos positivos, quando acontecia de não dar lesão coronariana, não tinha FFR, não tinha nada disso, eles diziam que eu errei, você errou o exame. Era assim, eu podia acertar 10, mas se saísse um assim, aí os 10 o povo não me ligava para dizer acertou, mas quando um outro ligava, mas quando eu errava um, o pessoal antigo ligava, não dispensava. E aí eu falava bem assim, olha, eu não errei não, o seu cateterismo que está errado, e seu cateterismo não tem condição de ver, né? Eu gostava com o Roberto Paixão, né, que era o que eu mais dividia, né? O pai de André. Então, mas com essas tecnologias novas, né? Com esse FFR, com tudo isso que ele mostrou que a gente tem demonstrado no nosso, assim, nós temos levado trabalho para os congressos nacionais, né? Desse tema, né, dos falsos positivos, né, que você tem aqui também, Otávio, todos os nossos serviços estão fazendo FFR de rotina já, no Primavera está fazendo certinho, e hoje a gente tem essa tecnologia toda. Agora, o que me deu bastante, assim, prazer em ver, foi que naquela época, eu, Roberto, a gente já usava essa medicação, sabe, Fabrício? A gente usava, era diltiazem, beta-bloqueador, e diziam que para a gente não usar o Isordil e o Silchat, mas a gente usava, porque a gente sentia melhora nos pacientes. Entendeu? Então, achei bonito isso que ele mostrou. Que a gente, apesar de não ter o diagnóstico correto, porque não tinha tecnologia suficiente, mas a gente já tratava dessa forma. A gente só não usava estatina porque não tinha na época, né? Não tinha estatina. Mas foi maravilhosa a sua aula. Parabéns mesmo. Gostei muito. Obrigado. Volte outras vezes. Muito bem. Daniel Pio, está com a mão levantada. Boa noite, Fabrício. Queria realmente dar parabéns à aula muito boa, bem clara, bem explicado, como disse a doutora Joselina. Muito boa. Me lembrou até, Fabrício, aquele caso que a gente abordou recentemente, não sei se você vai se recordar, de uma paciente jovem que tinha dor torácica e tinha na angiotomografia uma lesão discreta, mas era uma doença difusa. Não sei se você vai se recordar agora, mas era uma paciente que tinha prova de isquemia positiva, tinha sintoma, mas não tinha doença coronária. Ela tem uma paciente jovem de 40 e poucos anos, e a doença dela era difusa, mas não tinha nenhuma lesão acima de 50%.
E a gente acaba pegando muito isso no dia a dia. Realmente é uma coisa que mudou para hoje em dia é o fato de que a gente percebe, antigamente eu notava, quando eu era estudante, que falava-se muito quando o cara vinha com lesões de 30%, 40%, as pessoas falavam, tá tranquilo, não tem nada demais, e hoje em dia a gente percebe cada vez mais que não. Vários estudos de prognóstico mostram que essas lesões têm realmente fator prognóstico, os pacientes que têm essas lesões têm maiores desfechos, e a gente nota que muitos pacientes têm dor, não têm dor obstrutiva. E eu acho que o advento dessa nova terminologia vem ampliando muito a nossa capacidade de pensar e realmente ter uma maior segurança para dizer que, embora o paciente não tenha lesão acima de 50%, que merece tratamento. Só complementando na ressonância no Takotsubo, realmente dá para diferenciar pelo realce. Não, o Takotsubo não vai ter o realce isquêmico do infarto e nem vai ter aquele realce típico de miocardite. Geralmente o Takotsubo não dá realce, quando dá um realce bem discreto, inespecífico. No mais, queria dar os parabéns, a aula realmente foi muito boa. Perfeito, Pio. Eu lembro sim, é um paciente da doutora Dalva, que internou recente. Acho que a doutora Dalva não está aqui. E realmente, assim, acho que na prática a gente tem muito desses pacientes, né? Cada vez mais, e cada vez a gente entende um pouco mais que tem muito mais do que doença epicárdica e tem doença, né, microcirculação, que é 80%, como Otávio mostrou. Alguém mais, alguma observação, alguma pergunta? Otávio, deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos aqui já uma experiência que eu faço a parte funcional com ecoestresse. Eu, Daniel Pio, David, Érica e Luiz Flávio, a gente faz angiotomografia das coronárias também. Então, e daí a gente trabalha com score de cálcio, né? E nós fizemos um apanhado para uma aluna de mestrado que mostrou que nós tivemos um percentual de pacientes com angiotomografia das coronárias com score de cálcio 0 e presença de placas não calcificadas, entendeu? E essas pacientes tinham dor, placas pequenas, como disse Daniel, né, 30%, 40%, mas presença de placas calcificadas. Você tem alguma experiência com isso? Em geral, quando a placa pequena, assim, geralmente menos de 50%, 70% em vaso epicárdico, e tem uma dor relevante, a gente costuma fazer o FFR para confirmar se isso justifica a dor e combina com a região do teste de isquemia. Mas se for uma região discordante em relação ao teste... É porque, assim, se já tiver um teste de isquemia positivo para a região anterior e essa lesão moderada na região anterior, acho que não, já ficaria claro. Mas se for discordante em relação à região de isquemia e a relação da lesão, onde aparece a placa, eu acho que valeria a pena acrescentar esse método de avaliação invasiva para saber se realmente está obstruindo. Ou se essa placa seria só um achado, sabe? A gente tem tido aqui, sabe, Otávio, as seguintes situações. A gente não tinha angiotomografia, né, até um tempo atrás. A gente fazia ecoestresse com muita frequência. Daí a angiotomografia chegou. Quando a angiotomografia chegou, nós achamos que assim, o ecoestresse ia diminuir, ia aumentar muito a angiotomografia, mas aconteceu o contrário. Depois que a angiotomografia chegou, o exame anatômico, a gente aumentou ainda mais os pedidos de ecoestresse, foram mais frequentes. Em relação, assim, à necessidade que as pessoas cada vez mais querem saber a anatomia coronariana, né, devido à clínica mesmo, tanto a obstrutiva como a não obstrutiva. E uma vez que encontra lesão coronariana, eles têm pedido muito teste funcional para, seja ecoestresse, seja ergométrico, seja ergoespirometria, para ver a correlação dessas alterações anatômicas com alterações isquêmicas e funcionais. Então, é isso que eu queria saber, como é que está aí a sua experiência nesse aspecto, tanto para o obstrutivo como para o não obstrutivo.
É porque o paciente, geralmente, para chegar no CAT, ele já vem com o que eu percebo, né? Ele já vem com alguns testes de isquemia. Aqui eu sinto que o pessoal usa mais X-Stress do que eu estava usando na residência, que lá era forte, era mais cintilografia. Então eles já costumam vir com um teste de isquemia positiva e facilita mais a abordagem da lesão. Mas o que eu costumo ver mesmo é do ecostresse, angio-TC primeiro e depois o cateterismo. Não sei se esse foi Isso. o questionamento. Era exatamente assim que a gente tinha o hábito. Hoje está invertendo um pouquinho. De vez em quando o pessoal tem pedido anatômica até antes do funcional, entendeu? Não sei se é a fase, né, do começo, da implementação, que já não está tão no começo, né? Mas eu tenho sentido esse fluxo maior, né? Dessa É porque forma. quando a dor é típica e o paciente de alto risco, até fica respaldado de partir logo para o cateterismo Exato, sem passar por teste funcional antes, né? E exato. talvez a Isso, angiotomo é seja para isso. paciente Eu de acho, baixo risco. exato. É, O que está do ponto acontecendo é que na volta, sabe, Otávio, na volta que estabiliza, que o paciente já vira crônico, e aí quer ver como é que tá, quer fazer um pré-operatório lá na frente, e termina pedindo o X-ray depois. Aí a gente tem visto o X-ray no retorno da história, entendeu? É uma experiência Entendi. nova, né? do ponto de vista prático, né, Otávio, o doutor Roselino está falando isso. Hoje em dia, muita gente parte para o exame anatômico e não funcional inicial e acaba indicando o CAT. E aí o CAT vem aquela lesão moderada, às vezes não faz uma avaliação invasiva com FFR, e aí o paciente sai e às vezes faz uma prova isquêmica no segundo momento, depois do cateterismo, não é isso, doutor Roselino? Agora você terminou resumindo bem direitinho, exatamente. Entendi. Isso vai tendo, eu acho que é a curva de aprendizado, né, da nossa população, dos cardiologistas, dos clínicos, dos geriatras, né, que todo mundo anda junto aqui, né? Então, assim, é essa curva de aprendizado que a gente tem assistido aqui no dia a dia, mas nada que não tenha melhorado, né? Melhorado bastante, assim, nosso tratamento, nossos diagnósticos. Como as provas funcionais invasivas, FFR, IFR, né, a avaliação anatômica AIVOS ou CT está cada vez mais disponível nos serviços, então acaba que cada vez mais a gente tem implementado isso na prática, os convênios têm liberado mais, justificado, então é um caminho que cada vez tem sido mais utilizado, né, essas provas funcionais invasivas, caso o paciente não chegue com a prova funcional e vá do anatômico para o cateterismo. Acho que alguma pergunta a mais? Acho que não, acho que o horário está ok. Queria agradecer aí a presença de todos, agradecer ao CEP, que é o Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Primavera, que vem crescendo, se estruturando. Viviane é uma grande líder aí do CEP, que vem aí, né, cada vez mais um número gigante aí de aulas em todas as áreas, e vem crescendo, e cada vez mais a gente quer que a pesquisa aumente, e está convidando aí a doutora Joselina, Rafael, né, que cada vez mais a gente cresça no sentido da cardiologia e em conjunto com o CEP. Agradecer ao Otávio pela excelente aula completa, muito didática, parabéns mesmo, foi muito boa, né, acho que todos entenderam muito bem, tiraram as dúvidas, um tema desafiador. E queria deixar a palavra final aí com você, Otávio, e agradecer mais uma vez por disponibilizar seu tempo, né? A gente sabe que preparar a aula dá trabalho, né? Então agradecer enormemente pelo carinho de ter aceitado o nosso convite, disponibilizado um pouco do seu tempo para dividir com a gente. Não, que é isso, Fabrício. Eu que fiquei, na verdade, feliz pelo convite. Acho que a gente que está chegando agora gosta desse reconhecimento, né, de pessoal que está assistindo. Na verdade, eu aprendi mais estudando aqui do que ensinando, porque realmente era uma doença que a gente geralmente na residência via a sintoma, olhava no CAT normal e já parava e encerrava a discussão aí. Então, Exato. realmente, isso serviu muito para refinar esse tratamento, pensar mais em ainda na parte coronária, mesmo que vá dando tudo normal. Acho que acrescentou muito na prática.
mas estou à disposição para o que precisar nos próximos convites. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, doutora Angelina.